Olá pessoas, meu nome é Dedê Miranda, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações e divulgue o canal. A vida às vezes nos coloca em situações engraçadas e muitas vezes em situações constrangedoras. Vamos a uma notícia e, na verdade, eu vou resgatar uma história sobre o futebol da pandemia. Em maio deste ano, se vocês se lembram, o Clube de Regatas Flamengo e Vasco da Gama estiveram no Palácio do Planalto solicitando que o presidente os ajudasse para que o futebol voltasse mesmo em meio à pandemia. Isto foi em maio deste ano. Mesmo assim, não era um consenso entre os clubes de futebol. E naquele mesmo mês, em maio, o próprio Flamengo chegou a divulgar que entre o seu pessoal foram testados e confirmados 38 pessoas com Covid-19. Depois de muita conversa, briga e indecisão, o futebol voltou aos gramados em junho deste ano, ainda sem a presença do público. E de lá para cá, quem acompanha tem visto que muitos jogos foram cancelados porque jogadores estavam contaminados com a Covid-19. Me lembro aqui de um jogo do Goiás, onde 24 horas, até antes um pouco, o jogo foi cancelado porque a maioria do seu elenco não poderia entrar em campo. Agora, a situação engraçada e constrangedora que o Flamengo vem passando. Esse final de semana tem o jogo contra o Palmeiras e o Flamengo diagnosticou 9 de seus titulares com Covid. E aí, o clube está solicitando que a CBF cancele o jogo, como já aconteceu, como no Goiás. Teve o caso do Imperatriz de Manaus também, que foi cancelado. Muitos outros jogos foram cancelados. Mas o engraçado aqui é o Flamengo, que foi em maio solicitar ao presidente que os jogos voltassem aos gramados. E agora está em meio à pandemia, que não terminou, com os jogadores infectados. A CBF disse que não vai adiar o jogo contra o Palmeiras nesse final de semana. E o engraçado, se não fosse triste, é ver os cartolas nem um pouco preocupados com as pessoas, e sim em ganhar dinheiro. E para que vocês entendam a afirmação que eu fiz agora, a CBF fez ontem uma reunião com os clubes da Série A para discutir a possível volta do público aos estádios de futebol. Só, pessoas, que esta reunião foi em videoconferência. Os cartolas, cada um em seus escritórios, em suas residências, enquanto jogadores, treinadores, massagistas, elenco, todos tendo que conviver e se contaminar, enquanto esses bacanas sentados em suas poltronas confortáveis decidindo a vida dos jogadores de futebol. E aí vocês podem perceber que em um jogo onde existia apenas 2 equipes em campo e já tivemos casos de quase metade dos jogadores serem infectados, imaginem o estádio de futebol com 20 mil pessoas em suas arquibancadas. Sem palavras para esse povo. E vi agora
agora cedo uma outra reportagem que achei bem preocupante a respeito de um assassinato de um vereador, na verdade, candidato a vereador da cidade de Patrocínio, interior de Minas Gerais. O candidato a vereador estava fazendo uma live mostrando uma obra que estava sendo feita para beneficiar o então atual prefeito da cidade de Patrocínio, que é candidato à reeleição. Neste exato momento, chega ao local o secretário de obras da cidade, que é irmão do atual prefeito da cidade, e tira das mãos do candidato a vereador o celular e sai em disparada para a Secretaria de Obras. O vereador, o candidato a vereador, então, vai atrás dele para pegar o seu celular de volta. Chegando lá, ficou sabendo que o então secretário de Obras tentou quebrar o seu celular. Nesse exato momento que este senhor viu que o vereador estava chegando à secretaria, saiu da secretaria com uma arma na mão e assassinou o candidato a vereador. E tudo foi registrado por câmeras de segurança que estavam no local. E esse, pessoas, não é um caso isolado. E se vocês estão acompanhando, isso vem ocorrendo de mais de um tempo para cá. Os cargos na política têm sido conquistados muitas vezes devido à morte de seus opositores. E num levantamento há pouco registrado pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global, o Brasil registrou ao menos 125 casos de assassinatos e atentados contra políticos eleitos, candidatos e pré-candidatos nos últimos 4 anos e 8 meses, o que corresponde a uma média de 27 casos por ano. Ao todo, foram 120 casos de violência política no país desde 2016. Isso aqui está parecendo terra de ninguém. Cada dia piora um pouco. E preciso falar aqui sobre a live do presidente Jair Bolsonaro ontem. Esteve na companhia do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e veio novamente falar que o fogo na floresta amazônica está sendo provocado por índios e caboclos. E como a estratégia dele é sempre contar uma mentira até que ela vire verdade, e nós já vimos isso acontecer há um tempo atrás, falou novamente do uso da cloroquina para a Covid-19. E ainda falou sobre a divulgação pelos veículos de comunicação sobre a portaria que o Ministério da Saúde soltou sobre o aborto. E mais uma vez veio dizer que tudo são fake news. Ainda teve tempo de alfinetar Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, dizendo que após sua saída que as coisas começaram a fluir muito melhor nas polícias. Agora, realmente, Jair Bolsonaro deve estar tendo acesso a todos os processos dele, dos filhos e dos amigos que tanto ele queria. E para encerrar, o presidente tinha dito que não se envolveria com as eleições municipais nesse ano, mas na live de ontem disse que já tem candidato em São Paulo, em Santos e em Manaus, mas não quis dizer os nomes. Nem precisa, não é mesmo? Bom, pessoas, sempre que eu faço os vídeos, eu falo que os links das reportagens ficam fixados abaixo. Eu peço que vocês leiam as reportagens para que vocês tenham um entendimento maior
sobre os assuntos, porque não dá aqui para falar sobre tudo. Então, eu dou uma pincelada, mas eu gostaria que vocês lessem as reportagens que ficam fixadas nos comentários abaixo. E depois, faça você os comentários sobre o que estamos trazendo aqui nos vídeos diários. Se cuidem, se precisar sair de casa, usem máscara, usem álcool em gel e mantenham a distância. Sua vida é muito importante. E para terminar o vídeo de hoje, eu trouxe uma frase do filósofo Nietzsche, que diz o seguinte: por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Estamos convivendo com esse tipo de pessoas nesse exato momento em nosso país. Obrigada por terem ficado comigo até o final deste vídeo. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de ativar o sininho para receber as notificações. Obrigada, valeu e até mais!